Nós vamos então meditar na palavra de Deus. Eu peço que você abra o texto comigo. Nós estamos em João capítulo 13 e o nosso tema é Jesus é o Mestre e o Senhor. Basicamente eu li um livro que tem o título Jesus é, e o autor escreve o seguinte: complete essa frase. Como você vê a imagem de Jesus, a figura de Jesus, a identidade de Jesus. Jesus é, e aí você pode completar a frase. Então, eu vou completar essa frase com 4 sermões voltados para esse tema, falando a respeito da identidade de Jesus. E a primeira identidade de Jesus que eu quero trabalhar com vocês é que Jesus é o nosso Mestre e o nosso Senhor. Então, se você estiver com a sua Bíblia aberta, e aqui também o Lucas vai colocar para nós o texto aqui no canto da tela, e aí nós vamos juntos caminhando aqui. Deixa eu só achar aqui vocês no chat. Deixa eu ver quantas pessoas. Muita gente aqui no chat. Deixa eu ver. Bastante comentários. Quanto? 43. Nós somos agora 43. E a nossa oração é que você fique aí, que Deus continue falando ao seu coração. Após a mensagem, teremos mais um hino e você poderá cantar, soltar a sua voz, louvar o nome do nosso Deus. Nós estamos então em João 13, eu leio de 1 a 15 e você pode acompanhar comigo, e também o texto será projetado aqui no canto da nossa tela. Diz assim, o Evangelho de João, falando a respeito do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim, João 13, de 1 a 15. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus era chegada a sua hora, hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo havia confiado em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltaria para Deus. Verso 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta da parte de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com o que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Depois você vai entender, Pedro. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está o todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas nem todos. Pois ele, Jesus, sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vocês compreenderam a lição? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque de fato eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e sendo o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Ore mais uma vez comigo. Senhor Deus, que essa palavra venha falar ao nosso coração, e que da mesma maneira que Jesus foi humilde, possamos também aprender com Ele e a exercer nossa humildade e exercer também o nosso amor uns para com os outros. Em nome de Cristo nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Jesus é o Mestre e Senhor. E essa expressão Mestre e Senhor se encontra nesse texto, e Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, vocês me chamam de Mestre e Senhor, e vocês dizem bem, porque de fato eu sou. Ou seja, Jesus aceita essa nomenclatura e vai explicar um pouco para nós a respeito dessa nomenclatura. A expressão grega para mestre é didadoske. Didadoske vai falar a respeito desse rabino, desse mestre, desse professor que ensina através de ações didáticas. E isso é muito interessante, porque nessa semana nós comemoramos o dia do professor, e o professor, na visão bíblica, na visão do Novo Testamento, não é
é aquele que passa apenas conteúdo, mas é aquele que ensina com a sua vida. Então Jesus aceita esse título e Jesus fala que de fato ele é um mestre por excelência. Por quê? Porque ele não somente ensina com o conteúdo pedagógico, ele não somente ensina de maneira teórica, mas ele coloca na prática toda a sua vivência e explica o conteúdo com a sua própria dinâmica de vida. Então, não é somente aquele professor que passa conteúdo, não é um conteudista, mas é aquele que exemplifica tudo aquilo que ele ensina através da sua própria maneira de ser e da sua vivência. Não é somente um discurso descolado da prática, mas a prática reforça tudo aquilo que ele ensinou. Por isso que ele é o mestre, ele é aquele que recebe esse título de ser um professor didático. E também a outra expressão muito interessante para nós, que está aqui no nosso texto, é que ele é o Senhor, ele é o Kyrios, ele é aquele que governa tudo, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e por isso, de fato, ele é o nosso Senhor. E nós, na realidade, temos essa preocupação, porque a pedagogia sempre fala para nós a respeito do ensino, mas também a pedagogia fala para nós a respeito desse ensino transformador. E Jesus então tinha essa pedagogia que transformava completamente a vida daqueles que tinham contato com ele. A pessoa que tinha contato com Jesus naquele tempo, inclusive nos nossos dias, era a pessoa completamente autocentrada, egocêntrica, e ao ter contato com ele, consegue entender e vislumbrar que precisa entregar todo o controle da sua própria vida, da sua existência, nas mãos do Senhor Jesus, e aí o Senhor Jesus então passa a ser, de fato, o Senhor da vida dessa pessoa e acaba reconhecendo que ele, de fato, é o Mestre. Então Jesus tem essa proposta, não somente teórica, mas prática a respeito do reino de Deus. Enquanto nós buscamos a nossa própria identidade, nós podemos olhar para a identidade de Jesus, e nessa manhã eu gostaria de mostrar essa faceta de Jesus, do nosso mestre, do nosso Senhor, do nosso dono, daquele que morreu na cruz por nós, daquele que vem até a nossa existência, daquele que se encarna entre nós, daquele que vive entre nós, mostra a sua divindade. No entanto, também mostra a sua humanidade, ele mostra a sua humildade e propõe uma pedagogia completamente desafiadora, ou seja, ao passo em que nós vamos seguindo a Jesus, nós aprendemos também a ter uma vida muito parecida com a dele. Então, se nós queremos descobrir de fato a nossa própria identidade espiritual, a nossa própria identidade e sermos conforme Deus sonhou que fôssemos, nós temos que aprender com Jesus, caminhar com Jesus e olhar tão somente para Jesus, porque de fato ele é o nosso mestre e ele é o nosso Senhor. O verso 1 vai dizer para nós que tudo isso, todo esse contexto do lava-pés aconteceu antes da festa da Páscoa, e nós sabemos que naquela época da Páscoa os judeus afluíam para a cidade de Jerusalém e ali faziam todos os preparativos para essa grande celebração, para essa grande festa, e assim nós temos todos os discípulos e todas as pessoas ali envolvidas com essa celebração. Então o texto diz, 13:1, assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar, essa hora de passar desse mundo para o Pai. Então o texto vai dizer para nós que Jesus já estava consciente de passar, ou seja, Jesus sabia que a crucificação estava chegando, Jesus sabia que o Getsêmani estava chegando, Jesus sabia que ele passaria daquele estado, daquele momento para a crucificação, e assim a morte, o sofrimento, o escárnio era iminente, e assim ele teria que cumprir todo o propósito de Deus, e agora ele declara de forma mais contundente a sua partida, o seu retorno ao Pai. Até esse momento Jesus não havia falado tanto a respeito dessa partida, Jesus não havia falado tanto a respeito da crucificação, e agora Jesus consegue compreender que chegou a hora, e ele fala isso abertamente. Ele fala assim, agora que ele compreendeu essa hora, que hora? A hora da crucificação, a hora da passagem desse estágio
de sofrimento e da morte, mas também o estado da humilhação, da humildade para a glorificação, em que ele seria glorificado ao terceiro dia, ao ressurgir. Jesus então demonstra o seu amor através do lava-pés. Então no verso 1 nós temos essa consciência de que depois de Jesus mostrar essa consciência de que a hora dele chegou, e aqui essa expressão é muito interessante, se você conhece o Evangelho de João, você sabe que Jesus vai dizendo por diversas vezes, em vários contextos, ainda não chegou a minha hora. Eu me lembro daquela ocasião no casamento, naquelas bodas de Caná, quando a mãe de Jesus, Maria, chega diante dele e fala assim, mostra a tua identidade. Jesus fala assim para ela, mulher, ainda não chegou a minha hora, ainda não é o momento de eu mostrar toda a grandeza e revelar tudo aquilo que eu vim revelar da face do Pai. Então ainda não chegou a minha hora. E agora Jesus fala o seguinte, agora sim chegou a minha hora e eu vou mostrar todo o amor de Deus. Então quando Jesus entende que chegou a hora, diz o texto no verso 1, que ele amou os que estavam no mundo. E essa expressão mundo para nós aparece aqui no Evangelho de João por 40 vezes, ou seja, 40 vezes Jesus falou do mundo. E é claro que Jesus, ao falar do mundo, ele não estava falando do cosmos, mas ele estava falando das pessoas que moram no cosmos, ou seja, da nossa vida. Então Jesus amou as pessoas e amou-os até o fim. E essa expressão é muito interessante para nós, porque nós podemos contemplar e ter essa nossa identidade de que nós somos objeto do amor de Jesus. E isso, não sei para você, mas traz muito refrigério à minha alma. Eu sou objeto do amor de Jesus. Jesus me ama. Então Jesus amou todos aqueles que estavam no mundo até o fim. E essa expressão até o fim tem um sentido de totalidade, ou seja, Jesus amou a todos na totalidade. Jesus nos amou ao máximo da expressão do seu amor. E essa expressão no grego traz um sentido adverbial que dá qualidade ao verbo amar. Então não é qualquer tipo de amor que Jesus tem para com o seu povo, para com a humanidade. Não, Jesus nos amou de uma maneira ágape, de um amor sacrificial, um amor que não espera nada em troca, um amor que se doa, que se esvazia da sua divindade. É somente esse amor de Deus revelado na pessoa de Jesus, esse amor que simplesmente se esvazia de toda a sua divindade e fica encarnado, e Ele nos amou até o fim, veio até nós, tomou a nossa forma humana e veio demonstrar esse amor para conosco. E depois, no capítulo 15 do Evangelho de João, nós temos a expressão do próprio Senhor Jesus, quando Ele diz assim: ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua vida pelos seus amigos. Então o lava-pés é uma espécie de simbolismo e de tudo aquilo que Jesus faria na cruz do Calvário. Então Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos, estava mostrando o seu amor incondicional, o seu amor total, a totalidade da expressão do amor de Deus através desse ato, e assim nós podemos contemplar e na realidade ser abençoados e usufruir, por assim dizer, entre aspas, deste amor de Deus revelado na cruz do Calvário e que teve a sua antecedência aqui na ocasião do lava-pés. Só que o texto vai dizer para nós, no versículo 2, que durante a ceia eles estavam comendo, e a Páscoa era aquele momento em que os discípulos e todas as pessoas, os judeus, estavam comendo e celebrando, lembrando todas as histórias do Êxodo, todas as histórias do Antigo Testamento. O diabo colocou no coração de Judas Iscariotes que ele seria o traidor. E diz o texto no versículo 3 que Jesus sabia que o Pai tudo havia confiado em suas mãos. Isso aqui é muito interessante. Jesus tinha plena consciência de que o Pai estava com ele, de que o Pai estava confiando tudo a ele. Então Jesus sabia que de fato ele seria o Salvador do mundo, que ele chegaria na cruz do Calvário e nos compraria com o seu precioso sangue, e que nós hoje somos resultado dessa certeza, dessa convicção que estava sobre Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha plena convicção de que tudo o Pai havia confiado em suas mãos, de que ele viera do Pai e voltaria para o Pai, que ele passaria pela cruz do Calvário, que ele sofreria na cruz do Calvário, que ele compraria a nossa vida, a nossa alma na cruz do Calvário, mas ele ressurgiria ao terceiro dia e mostraria todo o seu esplendor, a sua glória, a sua majestade, e nos levaria salvos, resolutos, para a glória e honra do Pai. E diz o texto que no versículo 4, Jesus se
levanta desse momento tão precioso e começa a fazer algo que ninguém tinha plena certeza que Jesus faria, ou ninguém tinha essa expectativa de que Jesus faria. E aqui nós temos a situação do lava-pés, a partir do verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta da parte de cima, ele tira então aquela parte superior da sua roupa, ele toma uma toalha, ele se cinge com ela. Versículo 5 vai dizer para nós que depois ele deita a água na bacia, ou seja, ele coloca a água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E aqui Jesus vai mostrando para nós algumas barreiras que os discípulos precisaram enfrentar e que também nós precisamos enfrentar. É claro que na nossa cultura ocidental, nós não temos essa proposta do lava-pés. Eu, por exemplo, ao chegar na casa dos meus irmãos, da igreja, enfim, de todas as pessoas que eu conheço, ninguém nunca veio lavando meus pés, ou nunca chegou para mim com uma bacia com água. Eu ainda não tive essa experiência. Mas, na cultura oriental e na cultura daquela época, era uma maneira de se fazer a higiene dos pés, uma vez que eles não tinham mesas como nós temos, mesas altas da plataforma do chão, simplesmente eles ficavam sentados e os pés ficavam expostos perto dos alimentos. Então era muito comum na época uma pessoa lavar os pés do visitante, da pessoa que estava chegando, sendo assim uma ação de recepção e de limpeza, inclusive de higiene. É claro que os pés dos discípulos, daquelas pessoas que andavam por aquela ocasião, não eram tão limpinhos ou tão cheirosos como nós. Se você já teve uma sandália de couro, você sabe como fica os pés após o uso. Aí você fica imaginando assim. E eu fui fazer a lição de casa. As sandálias eram feitas de couro, de animal. Eles andavam horas e horas a sol. E agora, nessas últimas semanas, a gente viu o calor que fez aqui, deu para a gente ter uma noção do calor daquela região. E eles andavam em terras poeirentas, em cidades, em aldeias, em estradas e vilas poeirentas, pisavam em tudo quanto é lugar. Então, é claro e evidente que precisava-se, então, fazer a higiene dos pés. A segunda barreira que eles teriam que enfrentar também é que essa proposta do lava-pés era uma proposta para uma pessoa que tinha um estado de escravidão, era um escravo, era uma pessoa que fazia esse serviço e era considerado, inclusive, um serviço inferior, uma função, assim, até de alguma forma pejorativa, era algo deplorável, era algo para um escravo, para um criado fazer a lavagem dos pés. Então Jesus toma essa função, Jesus se submete a essa realidade e Jesus mostra para nós a humildade e mostra o amor que ele tem para com os seus discípulos. Jesus estava querendo dar uma lição grande e completamente intensa para os seus discípulos e para nós, de que ele, sendo o Senhor, sendo o Mestre, se inclinou, encarnado, veio fazer uma função ou realizar uma atividade completamente voltada para os escravos, e agora ele vai dar para nós uma lição extremamente profunda, mostrando para os discípulos que eles também teriam que lavar os pés uns dos outros, ou seja, que os discípulos deveriam ter humildade na relação uns com os outros e que deveriam ter os seus relacionamentos pautados a respeito e a partir do amor. Então eles teriam que rever os conceitos, teriam que rever todas as questões pessoais, teriam que buscar a humildade para receber a lavagem dos pés e também para lavar os pés. Eles teriam que rever todos aqueles conceitos religiosos. Eu fico imaginando todos aqueles judeus que estavam ali ao redor de Jesus, que tinham aquele conceito do Antigo Testamento: não, nós somos cabeça e não cauda. E tem gente que pensa isso ainda, ou tem esse conceito muito arraigado em, não, nós somos cabeça, nós não somos cauda. E aí Jesus está lá, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o Filho do Eterno, lavando os pés dos discípulos. E assim Jesus estava demonstrando esse amor intenso, esse amor enorme, esse amor que extrapola todos os sentidos, um amor sem igual, um amor incomum, uma prova de amor, mostrando a humildade, o amor, o serviço e a relutância dos discípulos. É de certa forma até comum, culturalmente compreensível, porque eles não estavam acostumados com essa prática. Na realidade, eu acho até que os discípulos eram o centro de tudo. Acompanhe comigo o raciocínio, eles eram homens. E os homens, naquela
naquela cultura, eram completamente valorizados. Eles faziam parte da revelação de Deus, eles faziam parte do povo de Deus, e agora, nesse momento, eles faziam parte do círculo apostólico. Eles tinham conhecimento dos ensinos religiosos, mas agora eles recebem um lava-pés, e eles recebem um lava-pés não de um criado, não de um escravo, não de um gentil, mas do próprio Senhor Jesus. Agora, amados irmãos, eu queria que você e eu pensássemos nessa manhã: o Deus eterno revela Jesus, o Jesus, Filho de Deus, vem até nós, aceita ficar encarnado, ter a postura humana, ou viver dentro dessa condição humana, e se inclina a tal ponto de lavar os pés dos discípulos. E aí eu fico pensando nesse amor de Deus tão intenso, tão visceral, que nos ama de uma maneira tão maravilhosa, e o Deus eterno se inclina na nossa direção para demonstrar amor a nós, para nos salvar dessa condição pecaminosa e tão pervertida que é a nossa, e nos mostrar o seu amor, para nos revelar o seu amor, e assim nós podemos aprender essa grande lição com o Senhor Jesus, que de fato nós temos que viver uma vida pautada pela humildade de um lado, e de outro lado na balança com amor, fazer tudo com amor, servir uns aos outros com amor, ou a partir do amor, e fazer tudo a partir dessa referência da humildade. Então, quem não participasse do lava-pés não teria acesso ao reino de Deus, ou seja, quem não se submete ao senhorio de Jesus, quem não reconhece que Ele é o mestre, não tem parte no reino de Deus. Então o lava-pés revela para nós uma conduta cristã que deve ser pautada pela humildade, pelo amor, como eu estava dizendo, e nós temos que reconhecer que nós somos servos de Deus e estamos aqui para servir o reino de Deus, e nós estamos a serviço dele, e quem não serve a Jesus, de fato não serve para o reino de Deus. Jesus, no verso 4, ele tira a sua vestimenta, ele se cinge com uma toalha, e assim ele começa a fazer a ação do lava-pés. E aí você tem isso no versículo 5. E aí no versículo 2, ele se aproxima de Pedro, e ao se aproximar de Pedro, Pedro já faz uma pergunta para ele um tanto quanto sincera. E alguém vai dizer assim para mim: não, Pedro era uma pessoa muito sincera. E aí Pedro fala assim para Jesus: o Senhor vai me lavar? E a gente pensa que Pedro falou o seguinte, como está aqui no texto: Senhor, tu lavas os pés a mim? Como se Pedro estivesse sendo completamente educado. Mas a expressão no grego e a construção gramatical dá o sentido assim: Senhor Jesus, eu não estou entendendo, o Senhor vai lavar os meus pés? Porque até agora na nossa cultura, Jesus, os criados é que lavam os nossos pés, os escravos é que lavam os nossos pés, e o Senhor é mestre. Como o Senhor sendo mestre, o Senhor vai lavar os nossos pés? E aqui começa a grande lição do cristianismo. Acompanhe comigo, versículo 7. Jesus fala o seguinte para ele: o que eu estou fazendo agora, Pedro, você não vai compreender. Na realidade, o lava-pés é uma antessala para aquilo que vai acontecer lá na cruz do Calvário. Se você não está entendendo que eu vou lavar os seus pés, que eu vou mostrar a minha humildade, você não vai entender que o servo sofredor vai padecer na cruz do Calvário para comprar sua vida, Pedro, e comprar toda a história da igreja, e comprar todas as vidas daqueles que vão servir a Deus por toda a humanidade durante toda a eternidade. Então, Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não vai compreender. E, amados irmãos, nem tudo nós compreendemos de uma maneira primeira no reino de Deus. Tem algumas lições que a gente vai aprendendo depois, algumas questões que a gente vive com Jesus, a gente vai aprendendo os desdobramentos depois, porque é assim que acontece no reino de Deus. Nem tudo está completamente revelado, assim por dizer, na nossa própria existência, porque nós temos a nossa limitação humana, e a gente não entende tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Pedro não estava entendendo absolutamente nada. Se houvesse então um Enem, uma prova, assim: Pedro, você entendeu lava-pés? Nesse exato momento, Pedro seria reprovado, assim como eu também seria. Não estou aqui jogando pedra em Pedro, eu também seria. Pensa naquela cultura, homens, e vem Jesus, no dia da Páscoa, no dia da libertação, lavar pé. E aí diz o texto no versículo 9, então Pedro lhe pediu: Senhor, e aí Pedro, para mim aqui, ele abusa um pouco, confesso. Na minha visão, Pedro ele é um pouco abusado. Versículo 9, então Senhor, não somente lava os pés, mas também lava as mãos e a cabeça. Lembrando que na cultura
judaica, as mãos era a entrada de contaminação. Tanto é que muitas vezes o Senhor Jesus combateu isso. Olha, vocês estão preocupados em lavar as mãos. Acho que naquela época já tinha essa questão do álcool gel, né? Estou brincando agora. Fica lavando, pensa que tudo vem pelas mãos. Trazendo para o nosso contexto, o coronavírus vem pelas mãos, mas a contaminação do pecado está dentro do coração. Jesus já disse isso. O que contamina o homem não é o que entra no homem, mas é o que sai do homem, porque eles pensavam que tudo entrava pelas mãos ou pela cabeça, e aí faz sentido o pedido de Pedro. Então, Senhor, lava minhas mãos, já que o Senhor está lavando os pés, lava a mãozinha para não ser mais contaminado e lava a cabeça, ou seja, lava tudo, purifica tudo. Lava tudo para que eu não venha mais cair no pecado, para que eu não venha mais viver a partir dessa possibilidade do pecado. E aí vem Jesus no versículo 10 e fala o seguinte: quem já se banhou não necessita se lavar, senão os pés. Ô Pedro, já que você foi batizado, você não entendeu ainda? Eu vou lavar só os pés, porque eu quero mostrar para vocês a humildade, quero mostrar para vocês o amor, e você está abusando, Pedro. Você não entendeu ainda. Na realidade, Pedro, todos vocês já estão limpos. Olha o que diz aí no versículo 10. Vós estáis limpos, mas nem todos. Eu estou fazendo isto para mostrar que eu vou lavar o pé, inclusive, de Judas. E aqui o texto vai mostrar para nós que Jesus é onisciente à semelhança do Deus Pai. Jesus sabia que o traidor estava entre eles na mesa. Versículo 11. Pois ele sabia quem era o traidor. E foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Jesus sabia que o traidor estava lá. E a minha pergunta para você é o seguinte: Jesus lavou o pé de Judas? Lavou? A minha pergunta é: você demonstraria o seu amor cristão ao seu inimigo? Ao seu traidor? Ou você, como aqueles cristãos que se acham tão arrogantes, fala assim: não, eu vou escolher a quem eu vou servir. E o reino de Deus mostra o contrário para nós. Se Jesus é de fato o nosso mestre, o nosso Senhor, nós devemos nos colocar à disposição dele e servir a todos. Simplesmente a todos, não escolher a quem nós vamos servir. Jesus simplesmente, ele atua, ele ajuda, e ele lava os pés, inclusive do traidor. Isso para mim é profundamente impactante. A purificação total vai ser efetuada através da crucificação, e aqui Jesus já está mostrando que ele então faria essa lavagem através do seu sangue. Por isso nós cantamos que nós somos alvos mais do que a neve pelo sangue de Jesus, que tira todo o pecado da nossa existência. Então Jesus não vem somente para lavar os nossos pés, Jesus vem para lavar toda a nossa existência. E aí vem Jesus no versículo 12, caminhando para o final, ele fala o seguinte: depois de ter lhes lavado os pés, tomou as vestes, ou seja, Jesus se recompõe, ele volta para os seus discípulos e diz o seguinte: compreendeis o que vos fiz, vocês entenderam a lição. A crucificação e o lava-pés são na verdade eventos da mesma qualidade. O Deus excelso que se humilha completamente para dizer que ama as suas criaturas, agora está mostrando esse amor através de Jesus, o Messias. E o Messias, reverenciado e exaltado, toma a figura de servo, humilhado e desprezado para o bem de toda a humanidade. Então, compreendeis o que vos fiz, vocês entenderam a lição? Então, se o lava-pés e a crucificação de Jesus são proporcionados por um amor incontrolável, por um incrível amor aos seus discípulos, nós, como seus seguidores, deveríamos também criar relacionamentos pautados pela humildade e pelo amor. Nós deveríamos fazer com que a nossa vida revelasse essa postura de humildade. E é tão triste para nós contemplar tantas pessoas arrogantes, presunçosas, de nariz empinado, que parece que não são de Jesus. Dizem que são ovelhas, dizem que são discípulos de Jesus, dizem que são filhos de Deus, dizem que Jesus é o Senhor, mas as ações não revelam que de fato estão na submissão desse senhorio. Pessoas que dizem que Jesus é o seu mestre, que Jesus é o professor, que Jesus está ensinando, mas não mostra com a vida que de fato está aprendendo lições com Jesus. E a grande lição que Jesus está nos dando nessa manhã é que de fato Ele é o mestre e Senhor. E a pergunta que Ele faz para os discípulos e faz para nós é o seguinte: vocês compreenderam a lição?
Eu, como professor, eu estou mostrando na prática como de fato é o reino de Deus. E o reino de Deus é serviço mútuo. O reino de Deus é se esvaziar de si mesmo em prol do próximo. O reino de Deus tem a ver com empatia, com se colocar no lugar do outro, com manifestação de compaixão, de graça, de amor. Aqueles discípulos mereciam lavar pés? De Jesus ainda? Não. Mas isso é uma manifestação da graça de Deus. E assim, tudo aquilo que nós temos e possuímos, nós devemos ter o entendimento que nós devemos compartilhar, devemos abençoar as pessoas que nos cercam. E assim, o texto vai dizer no versículo 13, vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bens, porque de fato eu sou, vocês acertaram. Agora eu só quero que vocês cumpram e vivam debaixo dessa realidade. Você não pode chamar Jesus de mestre e senhor e viver a partir das suas escolhas, e viver a partir da sua arrogância, e viver a partir de si mesmo, porque a espiritualidade que Jesus nos ensina é pautada por essa expressão que está aí no versículo 14 e 15, dos uns aos outros. Olha o que ele diz no versículo 14. Ora, se eu, sendo servo e Senhor, sendo o mestre de vocês, eu vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E a pergunta é, o que você entende como isso? Ou com isso? Nós somos chamados por Jesus a lavar os pés uns dos outros, ou seja, a servir uns aos outros. E é por isso que nós, como igreja, temos lutado para fazer de tudo para socorrer as pessoas. Porque nós não queremos ser tão somente abençoados, mas queremos ser um canal de bênção para a glória de Deus. Não podemos simplesmente receber o amor de Deus e simplesmente represar o amor de Deus dentro do nosso coração. Queremos sim ser uma fonte, um canal a jorrar a bênção de Deus. Queremos que a nossa igreja continue atuando com alimentação para socorrer pessoas. Porque, na realidade, tudo aquilo que nós recebemos vem de Deus e queremos que as pessoas que nos cercam também recebam tudo isso que vem de Deus. Queremos que as pessoas sintam essa paz e para que as pessoas sintam a paz de Jesus, nós precisaremos lavar os pés dessas pessoas, nós precisaremos estar à disposição do serviço de Deus, nós precisaremos estar completamente na dependência do Senhor. Versículo 15 vai dizer para nós, quando Jesus diz assim, porque eu vos dei o exemplo, Jesus é o nosso exemplo. E isso aqui para mim é muito marcante. Eu vos dei exemplo. Se vocês errarem, disse Jesus, o erro é tão somente de vocês. Vocês não poderão culpar o professor, porque o professor é de alta qualidade, de alta performance, e o professor não somente ensinou na teoria, mas ensinou na prática. Então, se nós estamos falando que nós somos servos de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós somos ovelhas de Jesus, nós precisamos nos submeter ao senhorio de Jesus e deixar com que Jesus governe a nossa existência. E se Jesus governar a nossa existência, o ódio, a indiferença, a falta de empatia, a falta de compaixão, serão expulsos do nosso coração, e o nosso coração terá amor, graça, compaixão, perdão. Olharemos as pessoas de uma maneira muito mais diferenciada, porque o nosso Senhor se inclinou para nós. Agora, que beleza de amor! Cristo é de fato surpreendente. E a minha pergunta é, vamos lavar os pés também? Vamos começar a servir aos nossos irmãos também? Servir a nossa sociedade também? Cristo nos deu o exemplo de amarmos uns aos outros com a marca desse cristianismo, a marca do amor. Tudo aquilo que nós viemos a fazer, que seja pautado pelo amor e que as pessoas percebam o amor. Agora, cristianismo sem amor e sem compaixão não é cristianismo. Cristianismo sem perdão, sem renúncia, não é cristianismo. E tem muitas pessoas que dizem que são de Jesus, mas não conseguem perdoar, não conseguem viver a vida, não conseguem se colocar à disposição de Deus para lavar os pés de outras pessoas. O exemplo já foi dado, só falta nós continuarmos a lição que Jesus nos deu. Cristo nos deu o exemplo e nós precisamos aplicar esse exemplo, viver esse exemplo e demonstrar a todas as pessoas que nos cercam que nós temos um mestre e que nós temos um
Senhor. Concluindo, Jesus no verso 16 e 17 diz assim: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor. Ou seja, se o nosso Senhor lavou os pés, nós também devemos lavar os pés dos nossos irmãos e também de todo mundo. Nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se praticardes, disse Jesus. Então, felizes são aqueles que praticam essa lição. A felicidade na sua vida virá quando você e eu praticarmos o amor de Deus, quando você e eu vivenciarmos a experiência da humildade pautada por esse amor incondicional. Vamos ser arrastados por esse amor, o amor do nosso Mestre. Palavras movem, exemplos arrastam. Não adianta falarmos se a nossa vida não condiz com o nosso discurso. Vamos amar uns aos outros, vamos amar a Jesus, vamos servir ao Senhor Jesus e vamos dessa forma falar em alto e bom som que Jesus é para nós o nosso Mestre e o nosso Senhor.